Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. É o seu irmão em Cristo, o nosso irmão pastor José Freire. E você está aqui no canal Uma Visão Além. E nós vamos hoje a uma mensagem de paz, uma mensagem sobre a harpa de Davi. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, aqui mais uma vez na Tua presença nos encontramos, aqui no canal Uma Visão Além. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, e neste instante em que nós nos reunimos, juntamente com os nossos irmãos internautas, ó Deus, que a Tua palavra, que a Tua bênção, que a Tua proteção chegue dentro desta casa, dentro deste lar. E aqui eu quero apresentar, Senhor, os casais, os inscritos do canal, os ministros da Tua palavra, os Teus servos em todo o Brasil, em todo o mundo. Meu Deus, que a Tua palavra penetre os lugares mais distantes do planeta Terra. As tribos, os povos, línguas, nações sejam alcançadas pela Tua palavra. A palavra de salvação, a palavra de libertação, de transformação. Mas eu repreendo toda a fúria do inimigo contra a vida de quem quer que seja. Eu repreendo todo o mal contra o lar, contra a vida deste homem, desta mulher, deste casal, desta família. Senhor, que a Tua bênção realmente esteja dentro da vida desta pessoa. Que as portas possam se abrir, as portas da vitória, do emprego, da cura, do milagre. Eu apresento esta pessoa que se encontra enfermo, que esta enfermidade seja repreendida, que essa tristeza seja arrancada pela raiz, que entre a paz, entre a presença de Deus, a alegria, a comunhão, a harmonia dentro deste lar, que tudo aquilo que tem atrapalhado, que tem pelejado contra a vida desta pessoa, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu repreendo a tristeza, a angústia, a amargura, a depressão. Eu repreendo esta opressão dentro desta casa, esse espírito de loucura, de desespero. Senhor, coloca as Tuas mãos nas finanças deste homem, desta mulher. Entra neste lar para restaurar o amor do esposo, da esposa, restaurar a paz, restaurar a alegria, a vitória, a cura divina, restaurando a saúde na vida deste homem, na vida desta mulher. Porque a Tua palavra diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. E aquele que pede recebe, e o que bate a porta se abre. E nós temos certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor cura, de que o Senhor liberta. Meu Deus, quem sabe tem alguém orando conosco agora, está enfrentando uma grande batalha, meu Deus, em todos os sentidos da vida. Mas Tu é o Deus que traz o socorro e faz o milagre acontecer, o impossível acontecer, as maravilhas acontecerem. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço. A bênção, a proteção, o milagre em nome de Jesus Cristo para a vida desta pessoa. Querido, é o que eu te peço em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, mas não se esqueça de acompanhar tudo, tá bom? De dar o seu like, de realmente visualizar. Amém, meus queridos? Vamos então à palavra de hoje, a palavra que tem como título a harpa de Davi. Vamos a esta mensagem que para nós é importante. A harpa de Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 23. E sucedia que quando
o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Sempre que lembramos de Davi, meus amados, podemos associar a uma harpa a sua imagem. Mas o jovem instrumentista, queridos, se tornou um homem guerreiro e depois de um grande rei. Contudo, sem jamais deixar a sua essência de adorador, de adorar. Os salmos retratam a vida de louvor que Davi dedicava, tanto nos momentos mais difíceis como em cada vitória, celebrando ao Senhor. O historiador Flávio José testemunha que no tempo de Davi havia uma preocupação muito grande com o reconhecimento musical para a adoração, o conhecimento musical. Tinha que se conhecer música para adorar a Deus. A harpa do tempo de Davi era um instrumento rústico, inspirado no formato triangular dos arcos de flechas que faziam sua corda ressoar. Então, com um acréscimo de mais cordas, surgia a harpa. E provavelmente teria 10 ou 12 cordas, Salmo 92, 3, Salmo 144, verso 9 e Salmo 150, verso 4. A lira, a cítara, o saltério são variações de formatos de harpa. Segundo a Bíblia, meus queridos, um homem chamado Jubal foi um dos primeiros homens a tocar a harpa. Gênesis capítulo 4, verso 21. Como era a harpa de Davi? Vamos aprender sobre o louvor através do exemplo de Davi com a sua harpa. Primeiro, o louvor liberta. Em 1 Samuel 18:10, no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul, porém, trazia na mão uma lança. Uma das primeiras citações da harpa relacionada a Davi retrata quando o rei Saul ele estava perturbado por espíritos malignos e lhes disseram que se chamasse alguém para tocar um louvor com harpa, ele seria liberto. Em 1 Samuel 16:16. E Davi sabia que sua harpa era mais do que um instrumento musical, e sim para a adoração e proteção diante das perseguições. 1 Samuel 19:9. Então a palavra do Senhor ensina que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. E quando estamos na presença do Senhor, o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. E através da adoração, alcançamos intimidade com Deus e conhecemos a verdade que liberta. João 8:32. E se houver algo em sua vida que impede de prosseguir, pare tudo e então somente adore a Deus, invocando sua presença que pode transformar todas as coisas e te dar vitória. 2 Crônicas 20:20. O segundo ponto, o louvor alegra. Em 1 Coríntios 13:8, Davi e toda Israel alegraram-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. A vitória de Davi e do povo de Deus eram celebradas com música, meus queridos. E a harpa sempre estava presente além dos outros instrumentos, segundo Samuel 6:5. A alegria é um dos resultados do louvor. Como diz o ditado popular, quem canta os males espanta, mas quem adora alcança a presença de Deus. Desde a primeira vitória de Davi contra o gigante Golias, quando as mulheres cantavam em 1 Samuel 18:6, até quando levou a arca da aliança para Jerusalém cantando e dançando em 2 Samuel 6:15, a vida de Davi, meus queridos, foi repleta de adoração. Os salmos escritos por Davi revelam sua alegria em servir a Deus. E até mesmo em momentos difíceis, quando clamava ao Senhor e depois se alegrava com o poder de Deus. Então, quando você estiver triste, preocupado, pense na letra de um louvor e adore ao Senhor, preenchendo sua mente
uma edificação que vem da adoração, e seus pensamentos serão elevados para encontrar paz. Filipenses 4, verso 8. E o terceiro ponto: louvor profetiza. Em 1 Crônicas 25:1, Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Remã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Então Davi não somente adorava a Deus, como também estava cercado de pessoas que viviam em adoração. No tabernáculo sempre havia levitas adoradores que tocavam instrumentos e profetizavam. E durante o louvor declaravam bênçãos sobre o povo de Deus. Então, certa vez, no meio de uma guerra, o profeta Eliseu, ele mesmo pediu um instrumentista tocasse, e então o poder de Deus viria sobre ele para profetizar. E Deus lhes deu vitória através de um grande livramento, lá em 2 Reis 3,15. O som da harpa inspirava os cantores a declarar salmos e palavras de vitória para a nação. E este caráter profético, meus queridos, da adoração era muito importante. Uma ferramenta poderosa para fortalecer a vida de oração é colocar os louvores tocando. Enquanto você ora, juntamente com a música, irá declarando palavras de bênção, abrindo o coração e profetizando sobre as pessoas que estamos intercedendo. O quarto ponto: o louvor é um compromisso. Segundo Crônicas 29:25, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por intermédio dos profetas. Então o rei Davi era muito ocupado, mas não se descuidou da adoração. E por isso mandou fabricar instrumentos especialmente para o louvor, e constituiu turnos de sacerdotes e levitas para que incessantemente buscassem ao Senhor. Então havia cantores, instrumentistas, escalados 24 horas por dia para ministrar a adoração no tabernáculo. Segundo Crônicas 23:5. O louvor não podia parar em momento algum, e os levitas deveriam se dedicar inteiramente à adoração. 1 Crônicas 9:33. E isso era a responsabilidade muito grande, manter o louvor contínuo ao Senhor. E tinham, meus queridos, que se empenhar ao máximo. 1 Crônicas 15. Então o nosso louvor para Deus deve ser permanente, independentemente do que acontecer. Precisamos continuar adorando ao Senhor. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,16. Assuma um compromisso de sempre louvar a Deus, e se você tem um chamado para esse ministério, assuma a responsabilidade de servir na igreja sem parar jamais. Seja um instrumento de adoração a Deus. Então a conclusão: adorar a Deus é a maior realização que temos, porque na verdade, meus queridos, fomos criados para o louvor da sua glória. Isaías 43:7. Toda vez que deixamos de glorificar ao Senhor, nós nos afastamos da sua presença e não somos abençoados. O louvor liberta de tudo mal, traz alegria ao coração, conduz a profetizar bênçãos e ajuda a viver um compromisso com Deus. E por isso muitas pessoas têm em sua vida excelência, experiências excelentes com Deus através da adoração. Então faça de sua vida um instrumento de louvor, de adoração somente para Deus, tirando tudo o que não glorifica o Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Graça e